do jornal Apóstolos News. Gostaria de cumprimentar todos os nossos assessores e telespectadores com uma boa noite e a paz do Senhor. Nesta noite nós contamos com a presença do nosso irmão Daniel Batista, João Paulo, o João Vitor e nossa irmã Maressa, que está aqui nos prestigiando com essa homenagem e falando da palavra do Senhor. Na semana passada nós trazemos a seguinte mensagem sobre a volta de Cristo, a sua volta de Cristo em Apocalipse. E hoje nós estamos trazendo a mensagem no livro de Atos dos Apóstolos para falar com você o que você precisa saber sobre o que Jesus protagonizou nesse livro. Pergunta número 1. Irmão Daniel Batista, os nossos internautas e os nossos amigos que estão nos prestigiando fizeram algumas perguntas e eu gostaria de perguntar a vocês. Qual o local onde o apóstolo Paulo foi mordido pela serpente, onde ele trata no livro de Atos dos Apóstolos? Bom, uma boa noite para todos, que Deus abençoe a vida de todos. Essa é uma pergunta muito interessante. O apóstolo Paulo, ele foi mordido por uma serpente na ilha de Malta. No momento que ele estava acendendo uma fogueira, eis que uma serpente o mordeu. Pessoas citaram e falaram que ele iria morrer, mas ele pegou a cobra com a mão, a sacudiu e a matou, mostrando mais uma vez que um servo de Deus, nem mesmo uma serpente, pode parar o projeto de Deus na sua vida. Amém. Uma boa noite. Tomando um pouco do tempo, antes de passar a próxima pergunta para o irmão João Paulo, eu gostaria de falar a você que está nos acompanhando desde o início desse programa e desde as edições passadas, e falar com vocês que nenhum dos nossos irmãos aqui tem teologia. Eles apenas são estudantes da palavra do Senhor, como qualquer um de vocês que está nos assistindo. Para falar com você que você também terá a oportunidade de estar aqui para estar falando a esse jornal o quanto você tem aprendido com a palavra do Senhor. Pergunta número 2 para o nosso irmão João Paulo nesta noite. Antes da conversão do apóstolo Paulo, ele foi pedir suas cartas em qual sinagoga? Em Damasco. Em Damasco? Essa pergunta foi da nossa irmã Priscila, lá de Nanuque, Minas Gerais, que trouxe essa pergunta para saber em nome de Jesus. A pergunta número 3 foi feita pela irmã Euclésia, também de Nanuque, Minas Gerais, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Sul Fluminense, que trouxe a seguinte pergunta. Paulo passou pela Macedônia. E onde ele parou para pregoar o Evangelho? Boa noite. Filipos, ótimo. Pergunta 4, foi feita pela missionária Keila, também da Assembleia de Deus, Ministério Sul Fluminense, que diz assim: quanto tempo Paulo ficou esquecido após a sua conversão, preço pagado pelo seu ministério e pelas suas perseguições? Boa noite. Foi 8 anos. Amém. Voltando para nosso irmão Daniel Batista, agora faremos as seguintes perguntas. O irmão John Rubens, também da Assembleia de Deus, Ministério Sul Fluminense, fez a seguinte pergunta ao nosso irmão. Qual o nome do comandante do batalhão romano, chamado Batalhão Italiano? Ele era um batalhão, ele tomava conta de um batalhão, e o seu nome era a qual a pergunta ele estava fazendo. Mas ele tomava conta de um batalhão italiano. Qual o nome? Uma boa noite. Deus abençoe a vida de todos. E o nome dele era Cornélio. Pergunta número 6 ao nosso irmão João Vitor. Quem está perguntando é nossa irmã Paola. Ela é da Igreja Testemunha de Jeová, também habituada ali em Nanuque, Minas Gerais. Qual era a comunidade de bens cristãos entre os primeiros cristãos Ananias e Safira? Oração, boa noite, oração, é a alma da multidão dos que criam. Amém. Pergunta número 7 é para nossa irmã Maressa, feita diretamente também ali de Nanuque, Minas Gerais, pela irmã Nalva, do Círculo de Oração de Nanuque, Assembleia de Deus, Ministério Sul Fluminense. Antes de fazer essa pergunta, eu gostaria de dar
mandar um beijo para todos ali da Assembleia de Deus, Ministério Sul Fluminense, que tem participado com bastante assim, colaboração com o nosso programa e tem dado toda a atenção a esse programa. Pergunta número 7, a nossa irmã Marissa. O judeu chamado Apolo é natural de que cidade? Alexandria. E, para terminar esse programa de hoje, fazemos a seguinte pergunta, número 8, para o nosso irmão Daniel Batista. Quem está fazendo essa pergunta é a missionária Shirley, diretamente de Nanuque também. Ela é pastora da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Sul Fluminense, situada em Nanuque, ali no bairro Espírito Santo, no Caique. Cite a missão de Paulo e por que Deus mandou que Paulo saísse de Jerusalém. Primeiramente, boa noite para todos. Uma pergunta muito interessante da nossa missionária Shirley lá de Nanuque. Que Deus abençoe ela na frente daquela igreja Ministério Sul Fluminense. E a resposta é o seguinte: Deus mandou que Paulo saísse de Jerusalém porque as pessoas não aceitavam mais a pregação de Paulo. E Deus previa que se Paulo continuasse ali, poderia acontecer até uma coisa mais grave com o apóstolo Paulo. Então Deus preferiu tirá-lo e levá-lo a outro lugar para fazer a obra. Uma boa noite a todos. Como podemos ver, essa redação de hoje foi formada por alguns irmãos da Vida Assembleia de Deus, Ministério Fluminense, e também alguns irmãos de outras igrejas que também acompanharam o trabalho de hoje. Queremos agradecer a todos pela colaboração e também pelos irmãos que participaram conosco nesta noite, nos agraciou com as suas presenças e que falaram para você, telespectador que está nos assistindo. Leia e pratique a palavra do Senhor, porque o Senhor Jesus está voltando, como nós ensinamos no estudo passado. E dizer a você que Paulo, ele foi um perseguidor do Evangelho. Ele perseguia os evangelistas e passou a ser perseguido. Eu digo a você, hoje, no mundo em que nós vivemos, não devemos perseguir aqueles que fazem a obra de Deus com amor, porque amanhã você é quem pode ser perseguido. Uma boa noite a todos e assim o jornal Apóstolo News agradece a oportunidade.